Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro da Bateria 3 do Conservatório de Música Popular de Itajaí, Carlinhos News. Hoje entraremos na aula 6, que é uma aula que vai trabalhar uma nova levada, né? Um novo gênero de samba chamado partido alto, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho da definição sobre o que é esse estilo de samba, bem como trabalhar as primeiras levadas desse ritmo, tá certo? Então, sou o professor Máriozinho, tudo bem? E vamos seguir aqui. Então, vamos hoje começar um novo tipo de samba, né? Nas últimas aulas aí, nos nossos primeiros encontros aí, dessa bateria 3, a gente trabalhou bastante as levadas de samba batucada, né? Trabalhamos coordenações entre os pedais, fazendo frases que são utilizadas no surdo da escola de samba, combinando com o chimbal com o pé. Então foi um trabalho assim super legal de ser feito, que com certeza deu muita base de coordenação motora para vocês, deu muito uma parte estrutural do ponto de vista do controle dinâmico e do controle da coordenação motora na bateria, né? E claro, que fez com que vocês entendessem um pouco melhor esse gênero de samba, que é esse samba mais batucado de escola para a bateria, né? Então hoje nós vamos começar a trabalhar um outro gênero novo chamado partido alto, que eu trouxe para vocês aqui, que vai ser muito legal, é muito utilizado no repertório de música brasileira, grandes nomes como Leci Brandão, Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, são grandes expoentes, né, do samba de partido alto, né, dentro do repertório popular brasileiro. Então, é um gênero super legal, super bacana, que vocês vão curtir bastante, tá certo? Então, eu trouxe para vocês aqui algumas levadas, selecionei para vocês hoje nessa aula 4 levadas, e também trouxe um pouco da definição, né, do que é o partido alto, tá? Então, nós vamos se basear. Esse material eu extraí do Sérgio Gomes, do Novos Caminhos da Bateria Brasileira, e ele cita o Oscar Bolão, o grande Oscar Bolão, que eu já tive o prazer de ter aqui em Itajaí várias vezes, um músico de extrema competência, de extrema sensibilidade e um grande conhecedor do samba no geral. Ele é o autor do livro chamado Batuque é um Privilégio, né, que é um livro espetacular que eu aconselho todos a ter em suas bibliotecas de estudo, que é fantástico, tá? Então, segundo o Bolão, o partido alto é uma modalidade de samba executada em roda, com os participantes batendo o ritmo na palma da mão enquanto cantam. É caracterizado pela improvisação dos cantadores entre refrões, né? Então, é o que a gente chama de coro, né? Tipo, as pessoas vão tocando a letra da música, os cantadores cantam uma história, vamos dizer assim, vamos supor assim, né? Que existe uma história, né? Eles estão falando sobre, sei lá, sobre feijoada. Eles estão falando da feijoada, né? Ah, coloca tempero, tal, cozinha desse jeito, tal. E aí a galera que tá na roda de samba canta o refrão, né? Canta o coro, né? E, por exemplo, tem uma música muito tradicional, né? Que é a seguinte, né? Vai vadiar, 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 vai vadiar. Então essa é uma brincadeira que o coro canta essa parte e aí as pessoas vão cantar a história da música. Claro, eu não sou cantor, nem conheço a letra da música, mas só para explicar um pouco para vocês de como é que funciona, né? Então tem a letra da música e tem o coro, né? Então o partido alto é muito caracterizado por isso, né? E a frase aqui que o Sérgio Gomes traz aqui nesse lado esquerdo da tela de vocês aqui, é uma frase de palma que é muito utilizada, né, nas rodas de samba de partido alto. Então a frase básica para entender a rítmica do gênero é essa daqui, ó.
Vale ressaltar, galera, que o Partido Alto, ele é uma, digamos assim, uma evolução do samba, já é uma corrente de samba que já é, tipo, lá em meados do século XX, né, lá dos anos 60 para frente, isso já vinha acontecendo, mas existe uma modalidade de samba mais antiga ainda, que é o samba de roda, né? O samba de roda tem uma palma muito característica, que é essa daqui, ó. Que é uma palma que tem na capoeira, tem em várias manifestações culturais brasileiras, né? Então é originário do samba de roda, então o Partido Alto ele tem um pouco dessa influência de samba de roda. E às vezes, até dentro do Partido Alto, vocês vão ver as pessoas tocando essa palma do samba de roda no Partido Alto. Então é uma coisa muito comum, são frases rítmicas que se entrelaçam. É comum isso acontecer, não achem estranho, porque realmente essas artes são interligadas. O fazer cultural ele é interligado, ele não é uma coisa numa bolha, numa caixa que não sofre influência de outras coisas, então é uma coisa aberta, né? O fazer artístico, cultural e até mesmo folclórico, vamos dizer assim, tá? Então essa é a frase básica da rítmica da palma, né, do Partido Alto, tá? Essa que tá aí na telinha de vocês. Começa com pausa, né? I, E, A, 2, I, E, A, 3, I, E, A, 4, I, E, A, 1, I, E, A, 2, I, E, A, 3, I, E, A, 4, I, E, A. Então é legal destrinchar ritmicamente, né? Para depois vocês fazerem a aplicação dela, tá certo? E aí tem uma frase do agogô, que é esse instrumento de percussão aqui, ó, né? De duas bocas, né? Que vocês já devem conhecer, que também vai ser muito importante para a concepção que nós vamos adaptar para a bateria. Lembrem-se, tudo que a gente está estudando de samba e música brasileira praticamente são adaptações da percussão à bateria. Se a gente não conseguir fazer isso com qualidade, os nossos ritmos de batera de música brasileira não vão ficar com o sabor especial que é necessário. Então é muito importante vocês pensarem nas levadas de percussão, pensarem no surgimento original dessas manifestações para vocês entenderem como que isso se aplica à bateria, como é que isso se adapta à bateria. Então esse é o grande segredo, tá? A gente adaptar isso para a bateria, né? Então o agogô, esse instrumento de duas bocas de origem africana, que tem que forma uma melodia, né? Ele tem uma campana grave, né? E uma campana aguda. E isso vai fazer com que a gente crie melodias rítmicas muito interessantes. Então o Partido Alto, né, na sua forma original, ele tem essa frase aqui, galera. Olha só que bacana. Então é uma frase sincopada, começa com pausa de semicolcheia, né? E começa na campana aguda, né? I, E, A, 2, I, E, A, 3, I, E, A, 4, I, E, A, 1, I. Então é legal vocês fazerem a subdivisão rítmica, cantar isso, né? E é muito importante vocês conhecerem essa frase. Se vocês não tiverem o agogô em casa, por exemplo, mas vocês têm a bateria, vocês podem fazer, por exemplo, no tom 1 e tom 2 da batera. Ou no tom 1 e no surdo, por exemplo, né? Eu vou fazer aqui no tom 1 e no tom 2, que eu montei aqui, para que vocês possam sentir essa frase do agogô sendo feita aqui nos tambores da batera. Olha só.
fica bonito pra caramba, né? É super, super rítmico, super legal, tá? E assim como no samba, na bossa nova, a gente tem aquela história de fazer as frases sincopadas, ou seja, as frases começando com pausa ou começando antecipadas, e tem a possibilidade de a gente começar no tempo, porque isso tudo vai depender da melodia, né? Então o partido alto tem essa mesma história. Se ele começa no chão, você tem que começar a frase no tempo, né? Se ela começa sincopada, você tem que começar ou na segunda semicolcheia ou na quarta semicolcheia do tempo anterior, antecipada, né? Então, por exemplo, a última frasezinha de agogô aqui, ó, a terceira partitura que está aqui do meu ladinho direito, aqui, ó, no meu lado direito e no lado esquerdo de vocês, tá? Aqui embaixo, ela já começa no tempo, mas é a mesma frase. Então, é como se você pegasse a frase anterior e começasse no tempo 3, em vez de começar no tempo 1, você começa no tempo 3. E aí faz aquela inversão de bloquinho, né? O que estava no 1 e no 2 passa para o 3 e para o 4, o que estava no 3 e no 4 passa para o 1 e para o 2. É isso que vai acontecer agora nessa frase, nessa terceira frase aqui, tá? Então, essa é a frase melódica principal do partido alto, é o que vai ser o nosso guia aqui, ó, para a gente fazer a adaptação à batera, né? E aquela palma rítmica também é muito utilizada, tá? Então agora eu vou trazer para vocês as levadas já adaptadas à bateria que o Sérgio Gomes nos proporciona aqui do meu ladinho direito e do lado esquerdo de vocês, tá? Então ele traz aqui duas adaptações muito importantes, né? Então, uma fazendo essa semicolcheia direta aqui no prato de condução e o bumbo e o chimbal fazendo aquele desenho de samba tradicional. Aí, quem vai fazer o desenho do partido alto é a nossa mão esquerda, aqui no aro da caixa e no tambor, né? Pode ser o tambor tom-tom 1 ou pode ser o tom-tom 2, como vocês acharem melhor. Ali na partitura está escrito tom-tom 1. Então eu viria aqui para esse meu tom-tom 1 só para ser mais fiel à partitura. Vamos ver como é que funciona essa levada 1? O que aconteceu nessa levada, galera? Ela é o partido alto original, começando com pausa. Então a nossa mão esquerda, ela vai entrar na segunda semicolcheia do primeiro tempo, né? E aí vai fazer o desenho todo. Eu vou tocar só a minha mão esquerda, marcando o tempo com o chimbal aqui para vocês sacar. Só a mão esquerda separado, tá? Agora, de novo, tudo junto, olha só.
Fiz só um pouquinho mais cadenciado aqui, só para vocês sentirem um pouquinho do ritmo funcionando, né? Mas ali até ele coloca ali, andamento sugerido é 94, é um andamento médio, de médio, né, para quase médio rápido, assim, então não é nada, né, para tocar acelerado demais mesmo, tá? Eu só toquei um pouquinho mais cadenciado para vocês sentirem, tá certo? A levada 2, perdão, a levada 2 é uma levada agora que começa no chão, ela começa no tempo do compasso, então ela começa com o tom-tom 1. Eu vou fazer aqui só a levada da mão esquerda para vocês sentirem a frase, tá? E agora a levada completa, tá? Tá? Então a gente tem aqui duas levadas com essa mesma frase de mão esquerda, só que uma começa sincopada, com pausa, e a outra começa no tempo, né? E aí o mesmo sistema, semicolcheiazinha tocando, né, no prato de condução. Vocês poderiam fazer no chimbal também, mas daí ia ter que ficar um pouco aqui, tipo, tocar a mão por baixo aqui do chimbal para fazer essa frase. Não é impossível. Com certeza dá certo, é só vocês trabalhar um pouquinho essa coordenaçãozinha, trabalhar, talvez levantar um pouco a mão aqui para tocar, ou dependendo da altura do chimbal de vocês fica até mais fácil, é que eu uso um pouquinho mais baixinho, enfim. Aí é uma questão pessoal, mas dá para fazer tranquilo, tá? Então essas duas primeiras aplicações, elas têm essa frase de mão esquerda fazendo o partido alto e o bumbo mais sambado, assim, o bumbo mais de samba tradicional, né? Ou até de bossa nova, como queiram chamar, tá? Aí, a levada 3 e 4, aí ela já é super partido alto mesmo, ela já não tem mais essa base de samba, né, acontecendo, E aí a gente faz a adaptação daquela frase de agogô entre caixa e bumbo, tá? Então, a frase agora vai ser feita entre caixa e bumbo. Eu vou tocar só a frase de caixa e bumbo, da levada número 3, tá? Que caracteriza bem um partido alto mesmo, tá? E aí vou marcar o tempo aqui com o chimbal, tá? E aí o que vai acontecer? Vocês vão acrescentar a semicolcheia no chimbal, né? Tocada com a baqueta, né? 1 e A, 2 e A, 3 e A, 4 e A, 1 e A, 2 e A, 3 e A, 4 e A.
e vão fazer essa frase de caixa e bumbo. Olha só que legal que fica. Beleza? Então, partido alto. Eu fui ali para o prato de condução para mostrar para vocês que existe essa possibilidade também. Daí eu marquei o chimbal com o pé no tempo, fica super legal, tá? E a quarta levada é aquele esquema de trocar. Quem está no 1 e no 2 vai para o 3 e para o 4, quem está no 3 e para o 4 vai para o 1. E aí fica o partido alto começando a tempo, ou seja, começando no tempo a frase, né? Então ela fica um pouquinho diferente, tá? Claro que se você fechar o olho, tem uma hora, se for a levada a 3 ou a 4, dependendo de onde você escutar, vai parecer a mesma coisa. Ela é a mesma coisa, só que ela ritmicamente ela está em outro lugar. Então, por exemplo, se você saber onde é que está o 1, você vai sentir a diferença, né? E aí sempre lembrem que vocês têm que adaptar com a melodia, senão não vai dar certo, tá? Se a melodia é no tempo, você tem que tocar a levada começando no tempo. Se a melodia é sincopada, você tem que fazer o começo ali com pausa, senão não vai dar certo, tá, gente? Então vamos lá, levada 4. Só bumbo e caixa. Beleza? E agora, levada completa, chimbalzinho fechado e semicolcheia. Beleza, gente? Então essas foram as 4 levadas, tá? De partido alto. Tentei fazer uma aula mais específica com algumas levadas iniciais, com essa explicação inicial, com esse entendimento um pouquinho mais claro da definição das frases rítmicas principais e as primeiras aplicações para na próxima aula a gente, sobre esse assunto do partido alto, a gente
ver outras levadas também que são utilizadas e trazer alguns outros exemplos para vocês apreciarem e poderem estar entendendo um pouco mais do partido alto, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço para vocês, tá? Qualquer dúvida é só continuar perguntando, continuar interagindo e até a próxima. Valeu!